Se você está vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí para fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Vamos começar o capítulo? Todo capítulo é uma referência direta aos capítulos 322 e 397. Roberto, como é que você sabe isso de cabeça? Porque eu anotei, eu não sou maluco, né? O capítulo 392, quem que se lembra dele? É isso daqui. Como passa Punk Records deixa bem claro. Literalmente, quadro por quadro, cena por cena, expressão por expressão, com exceção de uma. Esta. Ok? Essa é a referência de quando a Robin encontrou o Saulo pela primeira vez e depois a segunda. Vou tirar essa música, tá? E de novo, uma referência ao capítulo 397, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui sem mostrar nenhuma porcaria. Não quero isso aqui não. O capítulo 397 é basicamente o que mostra o passado da Robin e muitos dos personagens que aparecem aqui são mostrados neles. Os personagens da Marinha, o cachorrinho, a moça, a família, todo mundo. Tudo bem? O que achou do Holden ser o ladrão da espada? Será que ele está sequestrando as mulheres também? Acabei de falar isso, Giovanni. Eu literalmente expliquei tudo isso ainda agora. É porque eu não sei se você chegou agora, tá? O Holden é o sequestrador das meninas porque ele literalmente hold them. Aí segura. To hold é segurar. Quer ver? To hold. Segurar. E hold them é literalmente a contração. Vocês não estão vendo porque está muito pequeno. Hold them é não só uma referência a poker, porque é a referência ao jogo de cartas, como eu já expliquei, mas hold them é segurá-las. É uma expressão em inglês. Então, já dava para saber que era ele, mas tinha que pensar. Tudo bem? Explicação rápida. E também é uma referência ao Daltanius, que tem literalmente um leão no peito como o Holden. Ok? Todas as Smiles são uma referência ao Daltanius. E é por isso que todas elas mostram os animais saindo assim. Tudo bem? Show de bola. A história de Capa de Prata é facilmente uma das piores que já tivemos. Não é. Não é. Ok? Passaguto mencionou que até a direção pela qual a Robin vem é diferente para simbolizar que a Robin está diferente. Interessante. A ver. Enfim, não tem muito o que falar aqui. Vocês já leram o capítulo, eu tenho certeza que vocês se emocionaram. Mas tem uma coisa que vocês não
né? Shabon, as bolhas, Niji, Nijiroba, sim, o arco-íris, enfim. Todas as tecnologias se encontram aqui. Muito bacana, e talvez seja por isso que a Lilith esteja nesse arco, tá bom? Bruno Bandeno, do canal Mais Verídico de One Piece. Tá mais bonito o traço. Sim, isso aqui tá muito bem feito. O Zop tá falando, mira Coreia, dá uma olhada, né? É Sugedaro, falei, isso é demais. Aí a Bonnie tá, yeah! Aranani, ou seja, o que é aquilo? Então, a Bonnie e o Frank estão achando sensacionais, porque eles estão chegando voando, junto com o Sunny, né? O balão do Road é o pequeno. Entendi. Agora eu entendi a dúvida. Enfim, o que eu entendi a dúvida de vocês. Calma aí, gente. Manda muita mensagem. O que eles estão falando aqui, ó. Essas 4 pessoas, Omaeta Chino, Sanka, Shinkyohei Kaizoku Danda. Então o que eles estão falando é o seguinte. Essas 4 pessoas são os seus subordinados dos novos piratas guerreiros gigantes. 4 pessoas, Yonin. E aí o Road fala Gonin. Ele fala 5, porque ele está se incluindo. É só isso. Não tem mais nenhum significado aqui. Tanto não tem que o Road está falando em Hiragana. Tá? É só uma piada, sim. Eles não estão contando com o Road no bando mais, porque ele fez ele atacou os chefes, né? O chefe do Luffy. Entendeu? Ficou famosão, quem pensa. É só isso, gente. Não tem nenhum significado oculto aqui, não tem nada demais, tá? Por que eu digo isso? Porque ele tá falando em Hiragana, tá bom? Mas tem uma coisa importante aqui. O Road está sendo crucificado. E eu não tenho certeza sobre mitologia nórdica, mas eu não lembro se os vikings crucificavam. Alguém me corrija se eu estiver errado. Mas o Sal é um nome bíblico, como vocês sabem. E existem alguns personagens de One Piece que têm nomes bíblicos. Por exemplo, o Jesus Burgess é um nome bíblico, Rebecca é um nome bíblico, o Sal, obviamente, é um nome bíblico, o Pedro é um nome bíblico e não tem muitos outros. Ok? Talvez tenha coisa aqui. Acho que eles crucificaram depois que eles se misturaram com os cristãos. Possível. E isso é forçado, mas sim, pode ser, né? Jeová, né? Uma forma de falar. Robin, você rejuvenesceu, mulher. Pessoal, não mandem caps porque esse bot não tá configurado ainda. Ele é chatão, tá bom? Bartolomeu. Bartolomeu não tenho certeza, mas talvez. O Absalom também, né? O Absalom era filho do rei Davi. Enfim, e aqui tem todo mundo e tal. É interessante porque normalmente no começo dos arcos nós vimos situações onde tem algum tipo de problema acontecendo. E Elbaf é tido como um reino que está sempre em guerra. Mas claramente não é o caso aqui, né?
Yeshua, exatamente. Essa é a pronúncia de Yeshua em japonês, é Yasuye. Você tem razão. Tá? Enfim, e aqui eles chegam. Estão comemorando, basicamente. E aí vão lá ver o Saul. Não tem muito o que ver aqui, né? O Anaconi e Big Mom estão falando da Big Mom. Ficaram felizes porque a Big Mom foi derrotada. Ela cometeu um crime aqui. A Gerd está chateada porque ela era amiga da Linlin. Lembram que a Gerd era amiga da Big Mom quando elas eram menores? Pois é. Nijina Murakami. Não sei. Eles estão indo lá encontrar o Saul, é isso? Ah, tá. Aqui tá... Fukuro no Toshokan. É a Biblioteca da Coruja. É o nome desse local aqui, né? É Fukuro no Toshokan, a Biblioteca da Coruja. Eles estão no Sublau, né? Que é no navio que voa. Pô, isso aqui vai ficar sensacional no anime, velho. Vai ficar muito show. A Gerd e o Hajiro forçado, mas tudo bem. Inclusive, isso é importante, né? Porque o Saul é o único dos Di que não é um ser humano. Ele é um gigante. Todos os outros são humanos, né? Até onde a gente sabe. Enfim. E aqui eles estão falando que vão encontrar. E aqui a gente tem essa cena maravilhosa, que é o reencontro da Robin com o Saul, né? E aqui que a gente começa a realmente conversar. Muita gente não gostou do Saul estar vivo nesse capítulo. Road pode indicar o caminho. Sim, Road é caminho, mas a gente não tem a confirmação ainda do nome oficial dele. A gente precisa esperar. A gente não sabe se é load, que é carregar, ou road, realmente, que é de caminho, né, e tal, ou o mesmo nome dos poneglyphs. Nós não sabemos. Precisamos esperar para ter certeza. Será que o tempo passa mais devagar em Elbaf? Nós não temos informações sobre isso, até porque a Big Mom não foi influenciada por isso. Não temos. Isso é só uma análise feita em alguém de uma tradução. Não tem nada a ver sobre isso na tradução. Nada a ver com isso. Não concordo com essa análise que fizeram, tá? Tem nada a ver. Nada a ver, a meu ver. Pode ser Rod? Não. Na minha opinião, só pode ser Road, Load, Road, coisas do tipo, tá? Mas sem um A e sem um E, não. Tá? Senão seria escrito de uma forma diferente. Vou chutar? Não vou. Beleza? Dá pra conectar alguma coisa desse capítulo com o meio marcado pelas chamas? Dá. Por quê? Porque o Saul agora ele tem várias cicatrizes das chamas do Buster Call. A gente sabe que essas cicatrizes não foram causadas pelo Aokiji. Por quê? Porque as próprias chamas, né, derreteram o gelo do Aokiji. E tanto é verdade que eu fico estupefato com isso, das pessoas acharem que o Saulo tinha morrido. Por quê? Porque o mesmo golpe que o Aokiji usou contra a Robin e contra o Chapéu de Palha lá em Long Ring Long Land, ele usou contra o Saulo, ele usou contra o Garp. E nenhuma dessas pessoas morreu, porque o Aokiji não mata as pessoas. Não é do feitio dele, não é da personalidade dele. Meu Deus! E esta cena era extremamente importante para fechar o arco da Robin. E ela finalmente poder entrar no bando. Porque até agora a Robin não entrou no bando. Roberto, você está maluco, você está insano. Eu não estou. E eu provo. Provarei, eu vou provar agora. Em One Piece, nós temos inúmeras coisas que contam a história. Eu já cansei de explicar isso à exaustão. Uma delas, e a mais importante, é o nome dos capítulos. Roberto, do que porra você está falando? Mostrarei. Nós temos especificamente 1, 2, 3, 4, 5 capítulos de One Piece. 5 muito especiais. Isso daí é fake. Não. E sim, João, calma. O primeiro capítulo desses que eu estou falando é o capítulo 6. Roberto, você está mentindo pra gente. Eu não estou. O capítulo 6 de One Piece, que a gente já analisou nos capítulos passados, se chama O Primeiro, ou Hitorime. Prestem atenção nesse formato aqui, nesse padrão. Contem comigo. Capítulo 6. Hitorime.
O primeiro foi a entrada do Zoro. Ele entrou no bando. Literalmente. Não percam as contas. O próximo é o capítulo 94, que se chama A Segunda. Ok? Futarime. Capítulo 94. A Segunda. Nami. Ok? Ah, Roberto, então o próximo vai ser o terceiro. Não. Não. Agora nós vamos para o capítulo 439. Roberto, não pode ser isso. Pode. Pode. Sanime to Nananime, que significa o terceiro e o sétimo, porque aqui entraram duas pessoas. Então vamos embora. Senhores, capítulo 494. O terceiro e o sétimo. Usopp e Franky. Tá, então não tem terceiro? Tem sim. Porque neste capítulo, o Usopp volta e entra definitivamente pro bando, nunca mais questionando as decisões do Luffy, e o Franky também entra. Ok? Inclusive, este capítulo aconteceu muito depois do capítulo do quarto, que é o 68. Roberto, do que você está falando? Não. O quarto. 68. O quarto. Sanji. Ok? Então, nós tivemos capítulos para o primeiro, o Zoro, para a segunda, para Nami, para o terceiro e para o sétimo, o Usopp e Franky, para o quarto, que é o Sanji. Então, nós precisamos de um capítulo para o quinto, certo? Que deveria ser o Chopper ou a Vivi? Nós não sabemos, porque nós não temos esse capítulo ainda. E por que nós não temos esse capítulo ainda? Porque nós não sabemos se a Vivi vai entrar no bando. Já tivemos o sexto? Não. Nós não tivemos o sexto. Porque se o quinto for a Vivi e o sexto for a Robin, o sexto for o Chopper, a Robin não poderia ser o sétimo. Porque o sétimo é o Franky, que a gente já tem. Entenderam? Então nós não temos a entrada do quarto, nós não temos a entrada do quinto e nós não temos a entrada do sexto. Porque se nós tivemos a entrada do quinto, que obviamente deve ser o Chopper, e a entrada do sexto for da Robin, a Vivi não vai entrar no bando. 5 e 6, Gomu, exatamente. Roberto, mas isso aí é mimimi. Nós também não tivemos mais ninguém depois. Tivemos sim. Nós tivemos o 489, que é a entrada do Brook, que é o oitavo. Então, 489. O oitavo. Brook. Senhores, esta é a prova cabal de que este capítulo era importante, porque era o que faltava do passado da Robin de ser fechado, para que ela possa realizar o sonho dela. É por isso que este capítulo aconteceu, não somente porque ele é maravilhoso, não somente porque Eiichiro Oda queria passar essas sensações pra gente, mas também para fechar de vez o passado da Robin, ela finalmente poder entrar no bando e ir em busca do seu sonho. Entenderam? E digo mais, eu não ficaria surpreso se alguns dos próximos capítulos de One Piece se chamarem A Sexta.